Bola na Torre. Oferecimento. Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. Big Ben. Preços que ninguém tem. É na Big Ben. Salve, galera, aquele abraço, bom dia, né? Passando aí da meia-noite, 31 minutos, ao vivo pela RBA TV, Canal 13, mais um Bola na Torre, com a sua participação direta, né? Você interagindo conosco, mesmo nesta madrugada de segunda-feira, depois de um fim de semana com o Paysandu na sexta, o Remo no sábado, a Série D com os paraenses desse domingo, o Águia fazendo bonito, o São Francisco empatando, em casa o São Raimundo empatando fora. E agora, no finalzinho da noite aí, o Chile despachando a Argentina nos pênaltis e se tornando bicampeão da Copa América Centenário, mas obviamente que não é o nosso assunto. Nós estamos aqui com o Valmir Rodrigues, o Gerson Nogueira e recebendo com muito prazer o presidente André Cavalcanti do Clube do Remo, que atendeu o nosso convite, está aqui, né, com alguns probleminhas para resolver, mas com a cabeça no lugar, tranquila, serena, até porque o Remo, dentro do projeto da diretoria, o Remo está numa colocação de conforto, uma zona de conforto, para poder realmente trabalhar, esperar esse novo comandante e dar continuidade ao trabalho do projeto que é o acesso à Série B. Obrigado pela presença, André. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de, na verdade, esclarecer algumas coisas para a nação azulina, né? Hoje foi um dia de muita especulação, muito disse-me-disse. O telefone não parou o dia todo, né? O telefone, os aplicativos, né? Enfim, muita gente contratando técnico para o Remo, mas na verdade até agora nós ainda não definimos quem é o substituto do professor Marcelo. Nomes existem, né? Não, sim, claro. Na verdade, veja bem, a gente já vinha sentindo que o Marcelo estava chegando no limite, né? A gente vinha sentindo que algumas cobranças, aquele episódio que ocorreu com um dos nossos diretores, acabou desgastando um pouco o Marcelo, então ele já vinha demonstrando algum descontentamento, então a gente já vinha também se preparando aí uma espécie de plano B, caso viesse a acontecer, o que se concretizou ontem. Então a gente já tinha uma conversa com algumas pessoas, a gente nunca pode, num clube como o Clube do Remo, importantíssimo no cenário nacional, ser pego de surpresa. Então a gente já tinha alguns indicativos, e hoje serviu para amadurecer algumas coisas, e aí com certeza amanhã até meio-dia a gente deve estar anunciando o novo treinador. Vai ser assunto da nossa pauta, com certeza, e falar um pouquinho desses projetos azulinos aí na Série C. Vamos direto aqui falar da Série C. O Remo, que jogou no sábado, recebeu o ABC. A gente vai ver os resultados da rodada, né? O Remo empatou em casa com o ABC, o Remo não consegue vencer em casa, esse é o grande problema, ou pelo menos não conseguia até então. Vamos torcer para que daqui por diante a coisa mude. Remo 1, ABC 1, América de Natal 1, Botafogo também 1, River 1, Confiança 2, Asa 1, Cuiabá 0, Salgueiro 1, Fortaleza 1, os resultados da rodada. E o próximo adversário do Remo será o Salgueiro, que empatou com Fortaleza em casa. A classificação, o Asa é o primeiro com 12, Fortaleza com 11, Botafogo com 11 e o Remo com 9. O Remo poderia estar um pouquinho mais acima, se tivesse conseguido pelo menos vencer esse jogo de sábado contra o ABC. Mas está no G4, igualado, olha só, jogo de 6 pontos contra o Salgueiro, que é o próximo adversário, 9 pontos em quinto. ABC com 8 em sexto, está tudo muito embolado. Sétimo, o América com 7, o Cuiabá, né? Está Cuiabá, né? Cuiabá, faltou o A aí, com 5 pontos em oitavo, e aí o Confiança com o River, né? Fizeram o confronto aí dos rebaixados, Confiança levou a melhor, venceu, foi a 5 pontos e o River continua com 2 pontos na lanterna em 10º lugar. Próximo confronto azulino contra o Salgueiro, lá no Cornélio de Barros, 19h15, só que na segunda-feira que vem, daqui a 8 dias, dia 4 de julho, às 19h15, lá no Agreste Pernambucano, Salgueiro, o próximo adversário azulino, tá certo? Então, anote na sua agenda aí, com certeza, jogo importante, que é jogo de 6 pontos, já falei aqui. Bom, vamos direto para os gols, então, de Remo e ABC. O Remo foi surpreendido logo no início do primeiro tempo,
né? Uma jogada aqui pela direita, a bola veio lançada aqui, é o Erivelton, né? O Erivelton fez o cruzamento, a bola passou do primeiro pau, o Brenner, e o Levi acabou não acompanhando o jogador do ABC, agora até é o Jones Carioca, né? E aí a cobrança, e realmente eu fui até enganado pelas imagens, e ela raspa na cabeça do Gustavo mesmo, Borges, o zagueiro, embora o movimento da cabeçada ela seja, tá vendo, do Edno, mas na verdade o toque foi do Gustavo Borges, o zagueiro, que acabou fazendo contra. Aí, 1-1. E o que acontece, ou pelo menos com o comando do Marcelo Veiga, o Remo não conseguiu vencer fora. Melhor é o seguinte, a cobrança existe porque a torcida queria ver o time ganhar em casa, mas está compensando pela boa campanha que faz fora. Porque dos 9 pontos que o Remo tem, 7 foram conquistados fora de casa e apenas 2 em casa. E isso está fazendo a diferença para o Remo estar onde está. Porque se tivesse fazendo o dever de casa com a campanha que faz fora, era disparado o primeiro do grupo, né? O Gerson, Valmir e até o André pode participar do papo com a gente aqui. Olha, sem dúvida, Tomás, os jogos em casa, competição difícil, Série C, os jogos em casa são um diferencial importante. Você pontuar, você vencer, é sempre importante. O Remo, além de pontuar pouco, perdeu um dos jogos. Inclusive foi o primeiro para o Asa. Aliás, o Asa foi o único time que ganhou na rodada dentro de casa. E também foi o time... Não, ganhou fora. Não, o Asa jogou em casa, 1-0. Aí o Asa, ele foi também o time que chegou aqui e ganhou do Remo. E não mostrou grande coisa, num jogo atrapalhado, difícil. Nem Asa, nem Botafogo. Nada. Eu estava fazendo confusão com confiança. Não foram jogos assim convincentes. Mas tudo bem que a gente tem que compreender também a natureza desta primeira fase da Série C. As equipes também estão se ajustando. O próprio ABC veio com vários desfalques para esse jogo, mas mostrou ser uma equipe muito mais organizada. O Remo teve imensa dificuldade, sofreu um gol logo de cara, uma situação complicada, com o torcedor em cima, cobrando, e aí veio uma certa intranquilidade. O Remo não acertava passes, até que chegou o gol aí aos 23 minutos, mas não teve também a necessária tranquilidade para fazer o segundo gol. O Edno perdeu um gol de cara, o Patrick perdeu, o Ciro perdeu, o Yuri perdeu o gol. Aliás, tem sido algo mais ou menos constante nesse período do Marcelo Veiga, desde a Copa Verde, desde o Campeonato Paraense naquela reta final. O time tem dificuldades no chamado último terço, né, como agora virou moda falar, e não finaliza bem. O Edno, que é um bom finalizador, acabou perdendo um gol de cara, né, com o goleiro. Por isso eu acho, Gerson, que ontem, participando da jornada e com o Rui, a gente ontem não podia acreditar o mau resultado, porque o empate nessa situação ela passa a ser um mau resultado. Claro. Né? Até o técnico... Nas circunstâncias nem foi, porque estava 1-0 ali, podia complicar. Porque o técnico ele não entra em campo para fazer gol, ele escala... Né? E ontem o Remo, embora ele tenha escalado mal, tanto que ele teve que reconhecer o erro e teve que mudar, e aí o Remo conseguiu se ajustar em campo, porque ele começou completamente perdido no jogo. Aquela mudança lá no lado esquerdo. Escalar o Fabiano foi uma teimosia... O Fabiano nem estava tão mal, mas a arrumação do time ficou muito prejudicada. Mas aí com o Saci, ele conseguiu dar um reposicionamento à equipe. O Saci não está com aquele ritmo que precisa, né? Que ainda não tem um ritmo... E aí, você não pode imputar ao técnico, porque as chances aconteceram e aí faltou competência, né? Faltou. E o time também demonstra com as mudanças que têm ocorrido, né? A chegada primeiro do Edno, depois essa do Patrick, agora o Wellington Saci, esse gol, lance, né? Esse lance aí, foi uma infelicidade também, né? A bola veio muito forte, mas o time também estava buscando essa Sabia que essa não estava arrumação. impedimento nessa bola? Mas o lance estava anulado, né? Não, mas eu estou dizendo, o próprio televisão, eles mostraram, o Patrick não meteu a bola para o Edno, ele deu o passe para trás. Isso. E o passe veio do zagueiro.
por isso o Hélio não estaria impedido na concepção, né? Mas a gente está vendo os lances aí, vê a quantidade de presença, oportunidade, de presença, olha só. Mesmo com toda a dificuldade, né? Com toda a dificuldade, um ABC que saía bem, se fechava muito bem, cercou muito bem o Eduardo E olha Ramos, só, que é o dilema do Remo há muito tempo. O Eduardo, ele é muito policiado, é natural, um jogador... Olha essa do Ciro, né? Ciro. Ele foi muito vigiado ontem de novo e não conseguiu sair do cerco. Dá a impressão que é algo que precisa ser resolvido em termos de proposta de jogo. Isso, lógico, tem que ser com o comandante. E acho, como o André lembrou, o desgaste já do Marcelo, realmente chegou numa situação que não tinha muita saída. Eu acho que até mesmo, talvez um resultado positivo, ele teria ido embora, né? Eu tenho essa impressão. Eu tive essa impressão logo na conversa que nós tivemos depois do jogo lá no vestiário ainda no Mangueirão. Realmente o professor Marcelo estava bem abatido com tudo que vinha acontecendo. Eu não o culpo, eu acho que ele tentou fazer o melhor. Eu até não concordo com algumas colocações de que o time, que ele errou na escalação, ele tentou colocar o Saci ali para fazer uma função parecida com a do Fernandinho, né, que teve uma boa desenvoltura enquanto esteve em alguns jogos. Antes de machucar, né? Aí visando dar uma ofensividade no time, ele baixa o Saci para a lateral, porque o Fabiano ele defende melhor do que apoia, e aí colocou o Ciro para fazer esse papel, dando força pelas duas alas, né? Mas assim, se a gente conseguisse voltar para aquela primeira tela dos resultados, vocês vão ver que dos 5 confrontos, teve apenas um mandante que foi vencedor. Foi o Asa. Que foi o Asa. Então, isso nós já sabemos, uma coisa que o Marcelo batia muito, que, doutor, essas vagas vão ser decididas nas 2 últimas rodadas. Não achem que vai ter alguém que vai desgarrar, vai ser decidido, vai ser muito parelho o tempo todo. E está sendo, a sequência dos jogos está provando. Time, André, que fica ali à beira de cair e que pode classificar para o G4. Exatamente. Né? Fica ali ano passado, né? Está muito próximo. O Águia já teve uma situação dessa. São 10 times, são 2 para cair e 4 para subir. Os outros intermediários ficam na briga, ou cai ou entre sobe. O céu e o inferno, né? Ou se mantém. Pois é, agora o estranho disso é que, historicamente, nós sempre tivemos um desempenho muito melhor em casa, né? Verdade. Isso daí é histórico. Como o Tomás bem lembrou, se de repente tivéssemos conseguido os 9 pontos aqui, hoje nós já estaremos praticamente disparado na ponta com 16 pontos. O primeiro está com 12 pontos, né? Então nós estaremos com pelo menos 4 pontos de diferença, uma rodada inteira. Mas é isso, eu acho que... Isso prova o equilíbrio, né? Exatamente. E a gente pensava, o primeiro objetivo que foi traçado para a Série C era que no primeiro terço da competição nós tínhamos que estar no G4. E está lá, né? E graças a Deus nós conseguimos estar. Interessante que o Geninho, técnico do ABC... Isso aí foi a grande jogada do Fabiano no jogo. Essa foi a jogada da vida dele enquanto no Remo, né? O que ele fez de melhor até porque hoje. realmente ele ficou devendo. Não conseguiu acertar. Ele continua devendo. Mas o Geninho faz a leitura seguinte. Primeiro que foi um jogo fraco, tecnicamente, e isso é verdade, a gente viu. E ele falou uma coisa bem interessante. Ele falou, o Remo bem é o estilo do Marcelo, né? Como é que é o estilo do Marcelo? Jogadores altos, ligações diretas, aproveitando a bola parada. E foi de uma bola parada que o Remo acabou empatando o jogo, naquele gol contra, que acreditaram lá para o Edno, nem sei se acreditaram para o Edno. Foi para o Eduardo Ramos. Para Eduardo Ramos, né? E é isso, ó, Saci fazendo levantamento, então vai pegar poucas vezes em que o clube do Remo tenta chegar com a bola. O que se contesta, né, Gerson, a gente falou isso aqui, o próprio André reconhece isso, que o Remo até agora não conseguiu mostrar um padrão de jogo. Não, mas ninguém critica a maneira que... Olha essa jogada com o Levi. A bola era para ter entrado, ela bateu na trave e na mão do goleiro. Utilizar jogadores altos para, de repente, uma segunda jogada para uma segunda bola. Tanto foi que o Remo acabou empatando assim. Isso não é demérito para ninguém. Eu acho que hoje a jogada de bola parada é a jogada que define sem grandes dúvida. jogos. O problema é esse, né? A falta de padrão do clube do Remo até agora que ainda não aconteceu. Mas eu imagino que as dificuldades também surgiram muito em função da dificuldade ali no meio, do problema crônico no meio-campo, de criação, e as contusões que atrapalharam a utilização dos alas. Agora que o Levi voltou, o time já mostra, né, que tem ali uma saída boa. No jogo anterior, o Levi fez 2 gols. E o lado esquerdo, que o Marcelo, nesse jogo de sábado, tentou contornar, deixando um jogador mais de marcação, mais forte ali atrás, que é o Fabiano,
e botando o Wellington Saci adiantado, um falso ponta esquerda ali, derivando para o meio, como é normal, característica do Fernandinho. Só que não deu liga a isso, teve que mudar, mas a mudança, se foi capaz de levar o Remo a sustentar aí a igualdade, acabou não levando a vitória por erros muito mais pontuais, individuais. O Remo teve até. muitas chances. Muitas oportunidades. Um jogo como esse teria sido decidido no início do segundo tempo. Quer ver? Vamos ver uma coisa. O E aí tudo fica mais tranquilo, né? No segundo tempo, o Fernando Henrique fez só uma defesa, uma cabeçada no finalzinho. Era isso que eu ia dizer. A rigor, o ABC, ele fez o gol, que saiu pela direita. Essa foi a bola do jogo para mim. Essa bola entra aí. O Edno falou o seguinte, né, logo depois, que ele disse que desde daquele choque, logo depois do gol, ele teve um choque que bateu a cabeça e que ele desde lá ainda se sentiu um pouco tonto. E ele permaneceu no jogo por ser um guerreiro mesmo. Acho que ele até pediu desculpa para todo mundo por conta disso. E o Remo começa a aparecer todo esse segundo tempo aí. O Remo criou pelo menos 5 oportunidades claras. Pelo menos. Se a gente for olhar mesmo na ponta do lápis, vai ver que até pode ter sido mais. Mas o ABC teve o gol, teve um chute do Alex Juan do meio da rua que o Fernando tirou e aquela cabeçada no finalzinho. Eu acho que foram as 3 oportunidades mais agudas e ele acabou fazendo um gol. O Remo teve N oportunidades. Não, teve uma bola que o centroavante escorregou no primeiro tempo ainda. A bola caiu no pé dele, ele escorregou. Mas foi fraquinha, né? O Jones, né? E a bola foi fraquinha. Ele chutou, ele concluiu essa aí. Essa é a única defesa do segundo tempo, e já estava ali com 40. Sem dúvida nenhuma, eu digo que foi o melhor jogo do Remo em casa. Comparado em comparação aos outros, foi. Sim. Assim, a nível de rendimento, o Remo, ele foi muito muito mais presente, ele foi muito mais consistente. O pior jogo não foi o da derrota, foi o segundo, contra o Botafogo, com uma equipe muito mais limitada, e o Remo se atrapalhava, um nervosismo total. O jogo ficou empatado, mas o Remo correu sérios riscos. Teve uma bola na trave logo no início do segundo tempo. E não era tanto pelos final méritos. Do jogo também. Não foi nem mérito do Botafogo. Deixa eu ouvir aqui, a gente vai na tela LG, para a gente ouvir a opinião do ainda técnico Marcelo Veiga e também do Geninho. Em nenhum momento o time do Remo deixou de buscar a vitória, deixou de buscar o resultado. Infelizmente isso não vem acontecendo dentro de casa. Essa é uma coisa que acaba incomodando um pouco o grupo de jogadores. E às vezes quando o resultado não vem, você vê cada gol incrível que a gente perdeu aí, 2, 3 situações que a gente poderia ter matado a partida, a gente não conseguiu. Não foi um grande jogo tecnicamente. Alguns bons lances, alguns mais esporádicos, né? E de resto, muita bola disputada, muita falta, muito choque, muita bola alçada, muita ligação direta. Então acho que foi um jogo mais de choque realmente, um jogo mais de disputa do que um jogo técnico. E nisso ele se igualou. Teve um gol para cada lado e eu acho que acabou sendo um resultado muito justo. Tá certo. Aliás, a leitura do Geninho, ele falou no microfone da Rádio Clube e agora repetindo mais ou menos a mesma coisa. A leitura dele, tecnicamente o jogo, como disse o Gerson, não foi legal. E o jogo acabou sendo assim, disputado com lances, o Remo muito mais presente, né? Como a gente já colocou aqui, um time que buscou a vitória até o final, mas aquela história, né? Você só consegue vencer se você botar a bola para dentro, né? De chance não faltou. Vamos aproveitar aqui até para a gente poder continuar comentando e com a participação do presidente André, a matéria, a sonora, né, da entrega do cargo, ele anunciando que estava deixando o comando azulino. É uma situação complicada, a gente tem que dar uma tranquilidade para os jogadores trabalharem. Eu acho que, de repente, uma mudança de comando pode facilitar um pouco aquilo que foi iniciado aqui. O grupo é bom, o grupo é competitivo e eu vou conversar com a direção, né? Vou passar a eles que eu estou entregando, hoje, nesse momento, eu estou entregando o cargo para a diretoria do... Por que essa decisão de entregar o cargo de técnico? Porque o resultado não vem, né? Eu acho que
É bom a gente ponderar bastante, de repente uma mudança de comando, a gente pode ter uma situação diferente, um ânimo a mais, uma motivação diferente daquilo que está acontecendo no momento. Eu acho que é importante nesse momento a gente ter o discernimento, saber a hora que é certo, a hora que é errado. Quando eu disse que no momento que eu estivesse atrapalhando, eu sairia. Então, se for todo jogo pressão para cima do grupo de jogadores, eu acho mais importante a gente abrir mão disso e deixar que o grupo faça o seu trabalho e que a gente conquiste aí aquilo que é importante para o Remo hoje, que é classificar entre os 4. Se eu ficar, eu vou acabar desgastando o próprio grupo, então é melhor tirar uma peça do que tirar 3, 4. Estou deixando o grupo aí, o time classificado entre o G4, então eu espero que, dependente dos resultados aí, a gente consiga se manter aí e que quem vier possa dar um novo ânimo, uma nova cara para esse time aí, porque a gente precisa, né, de botar esse Remo de novo aí numa situação de elite e é muito importante, eu acho, que esse momento. O Remo tem vários problemas, né, não é problema somente de resultado, tem problema de salário, tem problema de situação financeira, isso é uma coisa que é ruim, não só para jogador, como também para funcionários. Então, quando o resultado não vem, a torcida não acredita e é o torcedor hoje que vai tirar o Remo dessa situação. Então, eu acho que a gente mudando o comando, a gente deu uma condição para que o torcedor acredite novamente, venha ajudar a direção, porque nesse momento é importante os problemas serem resolvidos, porque dentro do campo acaba refletindo. Como eu não joguei, né, vôlei profissionalmente, mas eu sempre gostava de levantar uma bola e deixava para o homem da ponta, né, cortar. Alguns aspectos. Primeiro, a dignidade de reconhecer... eu digo o seguinte, é o mesmo filme com os atores trocados. A questão do dado, a dignidade do Marcelo, que reconhece que não estava conseguindo tirar o suco da laranja, né? E um novo discurso, o emocional que mexe, o psicológico e uma nova motivação. Então, o Remo trabalha, e por isso está tendo esse cuidado, né, André, de poder trazer alguém que possa trazer a torcida, porque esse problema de salário também incomoda. Isso aí realmente é um conjunto de coisas, né? Pois é, assim, eu peço desculpa mais uma vez discordar, que, na verdade, enquanto que na questão do dado era uma situação de rebaixamento, lá de zona de rebaixamento, o Marcelo vinha fazendo trabalho deixando o Remo já 2 rodadas. A única diferença é essa. No G4, aí, né? Então, quer dizer, eu acho que o nível de estresse, eu venho falando isso desde o início do campeonato, ele é muito desproporcional ao momento da competição. Está super valorizado. Então, logicamente que a gente entende que essa frustração, ela vem desde da má colocação no Campeonato Paraense, aquela questão da Copa Verde. Então, ela foi transferida para esse início de trabalho da Série C. É verdade. Se a gente for ver, por exemplo, essa questão do salário, vamos falar aí. Um dia desse, o treinador do Asa, que é líder do grupo, foi demitido porque não tinha pago o restaurante e parece que não deixaram lá a delegação comer, ele acabou se revoltando, falou um pouco demais e a direção afastou ele. Então, quer dizer, não é, na verdade, tenho certeza para o clube que o Marcelo for, ele não deve encontrar um cenário diferente do que ele está encontrando aqui no Remo. Na verdade, pouquíssimos clubes no Brasil hoje se dão o luxo de dizer que estão em dias. Agora, a grande vantagem talvez seja o que ele também destacou, que pelo menos o Remo tem uma perspectiva, né? Times aí, que, inclusive de Série B, que sobrevivem, a gente às vezes nem sabe como, porque nem torcida tem. É verdade. Você está entendendo? Então, quer dizer, no Remo... Mas aí é preciso o torcedor do Remo... que o time passe essa confiança. Não, lógico, né? Mas é isso que eu estou falando. Eu acho que, na verdade, o que ocorre? Se a gente for ver o cenário nacional, nós estamos passando por uma crise financeira grave. Isso tem afetado. Todos os públicos da Série A, Série D estão diminuindo assim, perto, acredito, de 30% a 40%. O Santos Internacional jogado na Vila Belmiro agora, né, no Campeonato Brasileiro, 4 da tarde do domingo. Quer dizer, dia do futebol, hora do futebol, 1.000 e tantos pagantes. Para você ver. Então, quer dizer, existe esse problema que precisa ser administrado. Então, quer dizer, infelizmente não é uma exclusividade do Remo nesse momento, ter que estar com salários atrasados. E eu sempre coloco que estamos hoje com salários atrasados porque justamente não chegamos à reta final das 2 primeiras competições. Porque se a gente chega na final do Parazão ou chega na final da Copa Verde, tranquilamente estaria totalmente em dia, como ficou em dia nos 3 primeiros meses do ano, né? Então, quer dizer, a gente tem também que dividir um pouquinho dessa responsabilidade, né? Mas, logicamente, que é responsabilidade da diretoria, do Conselho de Diretor do Clube do Remo. Nós estamos buscando alternativas
para sanear isso daí. A gente está fechando, já fechou, na verdade, o maior contrato de fornecimento de material esportivo que o Remo já teve ao longo de toda a sua história. Isso vai nos ajudar com uma movimentação financeira. Exatamente. A Topper, né? Exatamente. E com uma movimentação que nós estamos fazendo dentro disso, vai nos ajudar muito a colocar em dia isso daí. A gente espera que bem próximo, aí, início de julho, a gente já tenha um cenário bem mais favorável em relação Agora, à situação. esse contrato com a Umbra, ele vai até o final do... Não, nós quebramos esse contrato, tentamos rescindir amigavelmente, não foi possível, entramos com uma ação judicial, conseguimos via medida judicial a quebra do contrato, e aí a gente está discutindo, vamos continuar discutindo, mas enquanto isso a gente segue por outro caminho. Tá. André, e tem um aspecto que pesou bastante nas duas competições anteriores. Falo das duas, Campeonato Paraense e Copa Verde, embora o Remo tenha participado também na Copa do Brasil, mas das duas principalmente. A que tinha obrigação, né? Mas pela oportunidade também que havia de um faturamento melhor caso o Remo estivesse jogando em seu estádio. Esse é um fator também que acho que precisa, é digno de compreensão maior por parte até do torcedor, às vezes que reclama e tudo, mas acho que esse peso também contou muito em relação ao equilíbrio, digamos, orçamentário do clube nesse período, né? Na verdade, vários aspectos, né, Gerson? Por exemplo, se você utiliza hoje o Mangueirão, com o público da média que nós estamos tendo, é altamente deficitário para o clube, né? Você aí tem que falar, Mangueirão hoje, você fala, para você ter qualquer tipo de perspectiva de um lucro considerável, acima de 20, 25 mil pagantes, né? Enquanto você não tiver isso daí, pode esquecer, vai acontecer como sobrou no jogo passado, onde nós tivemos perto de 15 mil pagantes, sobrar aí pouco menos de 100 mil reais, porque as despesas são altas. E nós estamos fazendo... Mas não tem um banho não, né? Pois exato, aí que eu entro. Nós tínhamos que ter o plano B, né? E qual seria o plano B? Seria justamente a utilização do banhão. É por isso que nós estamos começamos a desenvolver esse projeto Sou Banhão, que com a venda do porcelanato personalizado, nós visávamos angariar recursos para poder investir nessas obras. Nesse momento de instabilidade do clube, acaba refletindo em todos os setores, reflete no pagamento do sócio proprietário lá na secretaria, do sócio torcedor, reflete na venda do ticket, reflete na venda das camisas das lojas e também reflete na venda do porcelanato, né? O pessoal não consegue entender. Mesmo na situação que o clube está. Exato, eu acho que a gente tinha que pensar assim, a nossa torcida tinha que só ter um pouco mais de amadurecimento, e às vezes é difícil para o diretor falar isso, porque tem aqueles cavaleiros do apocalipse que fazem a primeira coisa aí para a rede social, dizem, olha, o presidente do Remo estava falando mal da torcida. Não estou falando mal da torcida. O que eu estou colocando é que a gente tem que entender que campeonatos nós vamos ter todo ano, nós vamos ter que brigar todo ano, nunca vai ser fácil para o Clube do Remo, como não é para time nenhum, como nós acabamos de ver, mas nós precisamos, nesse momento, pensar na instituição. E o que é pensar na instituição? Preparar esse estádio para ser o nosso grande trunfo. Não só agora ainda no Campeonato Brasileiro, que eu tenho certeza, se Deus quiser, que nós vamos subir, como para o Campeonato Paraense do ano que vem, para a Copa Verde do ano que vem, para a Copa do Brasil do ano que vem, e se Deus quiser para a Série B do ano que vem. Embora o Remo não esteja classificado para a Copa Verde, mas deve participar. Não, essa questão da Copa Verde é algo que a gente vai discutir mais lá na frente, mas acredito que a gente já tem uma perspectiva bem interessante com relação a isso. Nós estamos com o nosso primeiro bloco já quase explodindo aqui, Gerson, Valmir, e a pergunta que o torcedor quer saber, a resposta que o torcedor quer saber e a pergunta que não quer calar. Você falou no início dos nomes, do plano B. O Remo tem o técnico contratado já, encaminhado. Falta algum detalhe? O que falta para o Remo anunciar o novo? Não, nós não temos o técnico contratado ainda. É bom que se diga bem para a nossa torcida que acompanhe nossos perfis oficiais, o nosso próprio site. Qualquer tipo de decisão nós vamos manifestar por lá, caso não façamos via uma coletiva. Na verdade, nós não podemos... Eu tenho um procedimento que vem desde o primeiro momento de compartilhar esse tipo de decisão, né? Então, nós o que fizemos? Já tínhamos alguns nomes que vínhamos monitorando. Vamos aqui, naquela seleção aí, Gerson. Ricardinho, Dado Cavalcante, Ivanildo Oliveira, Lisca, Josué Teixeira, que você descartou ontem mesmo na transmissão da Rádio Clube. Alguns desses que você falou foram, inclusive, nós chegamos a conversar
E aí viemos Eu sei afunilando. que o Dado ele não aceitou a proposta, né? Ele preferiu não vir nesse momento. A história do Dado é interessante. Em 2014, eu já tinha convidado o Dado para vir para o Clube do Remo. Na época eu era diretor da gestão do presidente Pirão, e ele pediu para ajudar no futebol, e eu entrei em contato com o Dado lá em Recife. Naquela época ele parece que tinha saído do Náutico, eu acredito. E aí ele disse, olha, André, teria o maior prazer, mas eu estou indo para o Ceará, né? E aí a gente, enfim, estava um dia desse nosso rival, então seria até um negócio meio contraditório já no clube seguinte ele vir para o Clube do Remo. É um treinador interessante, desde aquela época nós já tínhamos essa perspectiva. Mas, enfim, eu não gostaria nem de falar os que nós conversamos, justamente para evitar qualquer tipo de especulação. Mas o que eu posso dizer é que hoje, agora, nesse momento, nós estamos com 3 nomes, e até meio-dia de amanhã a gente deve definir. De amanhã não, de hoje. De hoje. Agora, qual é o perfil que o Remo está precisando para o novo treinador? Olha, primeiro, sem nenhum desmérito para os nossos treinadores locais, nós precisamos de um treinador acostumado a jogar na Série C, né? Que tenha histórico de acesso, então a gente já tirou os treinadores regionais dessa lista. E dentro dessa perspectiva que eu estou falando, e eu vou ficar só nessa, a gente já vê que o mercado está bem restrito. Então, é dentro dessa perspectiva que a gente está trabalhando. Então, poderemos ter novidades. Sim, eu acredito que até às 12 horas de amanhã o elenco se reapresenta. Mais tarde. Teve um outro nome que foi citado o dia todo e que a gente não lembrou aqui, o Claudinei. O Claudinei é um treinador interessante, né? Esteve na base do Santos, trabalhou com feras aí como Neymar, ex-goleiro remista, ex-goleiro remista. Eu acredito que talvez o patamar salarial aí seja um pouquinho diferente do que a gente está... Mas está entre os 3 aí, não? Tá sim. Tá bom, então. Bom, vamos dar uma paradinha, já nós voltamos com mais Bola na Torre para você ao vivo aqui na RBA TV. Todo dia é dia de economizar na Big Ben. Tem a terça do genérico e a quinta da fralda para você economizar muito mais. Big Ben, todo dia, preços que ninguém tem. A Big Ben não para. Sexta-feira com din-din no bolso, futebol lá na praia mais tarde. Tá suave. O chuveiro acaba o calor, tá gelada, todo mundo sabe. Tá suave. Deixa o trabalho de lado, relaxa, me diga qual é. Felicidade é a vida suave, uma coisa todo mundo quer. E se eu tô numa roda de amigos, tá suave. Tá suave. E se a cada noite der bola, relaxa. Tá suave. Se tem uma gol de gelada, tenho tudo que preciso. Tá suave. Tá suave. Tá suave. Tá suave. Tá suave. Tá suave. Cerveja Gold. Tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave. Beba com moderação. Chegou a hora do campeão da torcida, o Trigolino. A linha mais completa e saborosa de biscoitos, feita para torcer pelo seu time do coração. Trigolino é gostoso, é crocante, é saboroso. Tem creme cracker, rosquinhas, wafer, amanteigados, recheados, salgados. Então, meu amigo torcedor, você já sabe, na hora da fome, o Trigolino é o campeão. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Tem um mundo de gente em tudo que a gente faz. A nossa marca em tudo que a gente gosta. E a nossa essência em tudo que a gente quer. Tem um mundo de gente em tudo que a gente já foi. E muito de nós em tudo que ainda queremos ser. O que fizemos até agora é só uma amostra de onde podemos chegar. Juntos. Todo dia é dia de economizar na Big Ben. Tem a terça do genérico e a quinta da fralda para você economizar muito mais. Big Ben, todo dia, preços que ninguém tem. A Big Ben não para. Pra vender e pra comprar o que você precisar, Tempo tem classificados do Diário do Pará. Tem imóveis pra alugar, pra vender ou pra comprar. Tem oportunidade de emprego se quer trabalhar. Tem negócio de todo um jeito pra você fechar. É só ligar, então vem pro Tem. Classificados do Diário do Pará.
40068000. É só você ligar, é só ligar. Então vem pro Tem. Venha aproveitar momentos inesquecíveis no hotel mais exótico de Belém do Pará, Beira Rio Hotel. Apartamentos com ar-condicionado, TV e internet. Serviço de quarto 24 horas e uma equipe preparada para receber sua família com carinho e atenção. Piscinas e ampla área de lazer. Infraestrutura completa para eventos com diversos salões. Restaurante regional sobre o rio e passeios de barco. Beira Rio Hotel, uma janela para o rio. Reservas 40089000. Neste domingo, não perca a terceira edição da revista Agropará, com grandes novidades sobre o agronegócio paraense. Fique por dentro das opções de financiamento, crédito e fomento da produção disponíveis na Amazônia. Conheça também uma das maiores empresas de alimentos e bioenergia do país. E ainda, veículos, entrevistas e muito mais. Revista Agropará, a primeira revista paraense do agronegócio, grátis neste domingo no Diário do Pará. Estamos de volta com o Bola na Torre ao vivo, né? Passamos de 1h04 desta segunda-feira, madrugada. E agora a Série B, o assunto. Vamos para a tela aqui, ver os resultados da rodada 10, né? Criciúma 1, Bragantino 1, Paysandu 0, Atlético Goiás 0, Brasil 2, Bahia 1, Luverdense 2, Londrina 1, Vila Nova 1, Goiás 1. Próximo adversário do Paysandu, Goiás. Paraná 1, Joinville 0, o CRB perdeu de virada para o Vasco, o Andrezinho fez um gol olímpico, meu irmão. Ceará 2-1 no Náutico, Tupi 1, Avaí 1, Oeste 1, Sampaio 0. Sampaio é a mulher de malandro da Série B, né? Vasco é o primeiro com 28, disparou, né? Ceará 23, Atlético Goiás 22, Criciúma 21, os 4 primeiros. Aí Luverdense em quinto com 20, CRB em sexto, 19 Brasil em sétimo, oitavo Náutico com 18. Olha só como também está tudo embolado aí, né? Náutico 18, Bahia 17, Paraná 17. Virando a página, o Londrina em 11º com 16, Oeste 12º, Paysandu caiu, né, 2 posições com empate, foi para 13º com 16 também. Vila Nova 14, Goiás 13, é jogo de 6 pontos com o Paysandu, Avaí 12, e aí vem a zona da degola. Joinville 11, Bragantino 10, Tupi 9, Sampaio 6. Próximo jogo do Papão, amanhã, né, terça-feira, às 20h30 lá no Serra Dourada contra o Goiás. O Guerreirão estará lá com o Jim Menezes na cobertura para a Rádio Clube do Pará e, obviamente, estaremos na quarta-feira mostrando tudo no Camisa 13, bem cedinho, Goiás e Paysandu, o jogo desta terça-feira. Vamos mostrar alguns lances, falar desse jogo. Jogo duro até porque, olha só, o empate para o Paysandu não foi um bom resultado, mas foi contra o Atlético que briga pelas primeiras posições. E olha, não faltou chance para fazer gol, né, Gerson? Não faltou chance. Também o Paysandu sofreu com a questão da finalização, mas um aspecto precisa ser ressaltado. O Paysandu jogou com um homem a mais desde o final do primeiro tempo. Teve essas oportunidades também porque o time do Atlético, de certa forma, abriu mão de pressionar, de ir buscar o jogo. Buscou quando sentiu o Paysandu fraco ali nas articulações. Sem força, né? Exatamente. Poxa, essa bola renta mesmo. O Jonathan não repetiu também as atuações anteriores e aí ficou complicado, né? Porque também não saiu gol. Porque parece que se o Jonathan e o Lucas não aparecem, não tem gol. O ataque do Paysandu não funciona. E não funciona há muito tempo. Um outro aspecto é que, com esse homem a mais, esperava-se um Paysandu mais ousado, buscando realmente vencer o jogo. Acho que o Paysandu respeitou muito o Atlético. Há uma incapacidade também em termos de qualidade de elenco. A gente sabe que isso conta bastante nesse trabalho, nesse início de trabalho do Dalpozo. Ele está tentando ali ajustar, mas dá para perceber nas mudanças, nas mexidas que faz, que ele não tem muita confiança. Mas olha só a chance que o... Pois é, essa aí... Ele até se machucou o Viçosa, Saiu aí, né? O Júnior Viçosa. Exatamente. Então, o time do Atlético muito organizado, um time forte, é um time que é candidato mesmo a subir, né? A gente percebe, um time muito bem encaixado. Arrumadinho. Arrumadinho.
E Léo Condé, né? exatamente. As chances não foram tão claras assim no jogo, não tivemos um jogo muito aberto, mas foram 2 pontos perdidos. É importante dizer isso. Até porque o Paysandu vem numa situação em que este era o segundo jogo, né, para matar em casa. O Paysandu que se reclamou tanto, né, Gerson, de falta Esse aí de... foi outro lance de contra-ataque perdido pelo time do... Ele tentou dar uma... Ele passou a bola muito atrás. A falta de sequência de jogo. O Paysandu reclamou de fazer um jogo aqui e acabava fazendo 2 fora e mais Esse aí é o lance da expulsão do Gustavinho, né? Ele, na verdade, foi falta nele. Ele recebeu a falta, meteu a mão na bola, o árbitro então parou e Só deu. que Que ele deve ter dito alguma coisa. Mas eu achei extremamente radical a decisão. Não, ele falou algo muito grave, porque foi na fala. Ele deve ter mandado para Tonga da Mironga do Cabulete. E aí, mano, o cara não aguentou. Até porque o Lombardi... coisa do jogador... O Lombardi olhou e disse assim, não vais fazer nada? Tá bem pertinho. Aí ele meteu o cartão vermelho. São aquelas reclamações, né, que o profissional no futebol, ele... às vezes se excede. Não, né? tem hábito que faz que não ouve, mas releva, alguns... né? Mas muito próximo fica difícil. Aí o zagueiro vai, joga lá. Então, o Paysandu pegou pela primeira vez uma sequência de 2 jogos, né, em casa. Mas está 5, sim, que não perde também, né? Não, ele ganhou essa consistência, ganhou pelo menos uma estabilidade em termos de resultado. O Paysandu vinha de tropeços e mais tropeços e sem dar perspectiva para o seu torcedor. Hoje eu percebo, concordo com o Gerson, que o Paysandu tem limitações e muitas limitações, mas o Paysandu hoje ele consegue ter uma consistência na zaga muito melhor e vai essa consistência até os 2 volantes. Grande quando chega defesa, no momento, né? Goleiro, né? E quando chega no momento da criatividade, aí é que está. Os homens de armação, os homens de criatividade, no caso o Rafael Costa, né? O Celcinho quando entra, quem mais? O Jonathan, que agora está trabalhando nessa função, parece que há uma falta de sincronismo entre eles, que a coisa não consegue andar. Com isso a bola está chegando, não diria prejudicada, né, para os atacantes, e aí talvez isso possa explicar também agora, por que as os por atacantes, exemplo, o Rafael Luiz não consegue render, né, cara? Não. Ele entra, não rende. O Marcelo Costa até que melhorou um pouquinho quando ao poço, né? Teve até alguns bons momentos. Marcelo não, Rafael. O Rafael. Ele deu uma melhorada. Ele, desde o jogo com o Vasco, ele vem bem, né? Aí desfalcou no jogo seguinte, mas voltou agora. O Celcinho é que ainda não conseguiu. O Celcinho eu acho que tem muito a ver uma questão física. O Wiltinho, a sequência. Acho que o Wiltinho compor elenco. Não creio que seja o jogador para essas necessidades que o Paysandu E olha, tem quando hoje. o Paysandu perdeu o Fabinho Alves, o Paysandu perde todo aquele... o jogador mais agudo. Aquele jogador que mais incomoda. Que abre defesa. Aquele jogador que é opção pelo ataque, com velocidade. Quem tem feito isso pelo lado direito é o Edson Ratinho. Mas o Edson Ratinho não é o cara dali do momento. Bora ouvir aqui o Dalpozo e também o Léo Condé, que falaram após o jogo. Gostei do desempenho da equipe, mas não gostei, lógico, do resultado, porque a gente queria a vitória e a gente trabalhou para isso. O primeiro tempo, os primeiros 10, 15 minutos, a gente jogou em cima do Atlético, tivemos algumas oportunidades e a gente não conseguiu concluir. O desenho do primeiro tempo, nós somos superiores, deu uma situação de contra-ataque para o Atlético, que eu lembro que o Viçosa perdeu um gol, a única oportunidade. E o segundo tempo, a gente tentou de todas as formas, com um jogador a mais, trabalhar a bola, a mudança de jogar com 2 centroavantes de áreas lá, com 2 meia, Celcinho e Rafael, e a gente criou acho que 14, 15 oportunidades, sendo que dessas 14, 15 oportunidades, acho que 7 foi clara de gol, mas não tivemos a capacidade de fazer o gol. Então foi a partida que nós tivemos mais volume de jogo, a gente foi superior, só que não transformou isso em gol que nos daria a vitória. A gente sabia que precisava suportar essa pressão inicial, dos 15, dos 20 minutos, a equipe se ouve bem, conseguiu. Quando a gente equilibrou o jogo, depois do 20º minuto, o jogo ficou igual, infelizmente no final do primeiro tempo perdemos o sim. Aí tivemos que mudar toda a proposta que a gente tinha de tentar jogar, tentar propor o jogo, marcar pressão. Aí voltamos com uma outra proposta para o segundo tempo, onde definimos 2 linhas de 4, né, bem compactada, e apostar num contra-ataque, apostar numa bola parada, que
que surtiu muito bem o efeito da marcação, porque eles só conseguiram entrar com bola alçada ou com bola parada. E graças a Deus um ponto heróico, né, desses meninos que hoje a gente, com o Avaí, a gente saiu com sentimento de derrota e hoje a gente sai com empate, com sentimento de vitória pela circunstância do jogo. Vou até fazer uma correção, porque está escrito ali cicatriz, e eu cometi aqui eu falei, não sei onde é que fui achar Léo Condé aqui, que é o Marcelo Cabo, que é o técnico do Atlético Goianiense, né? Troquei as bolas aqui. Mas a leitura é essa, né? O volume teve o Paysandu, em outras oportunidades. Teve uma circunstância favorável. Não teve jogo, tanto volume, né? Mas teve a competência de fazer o gol. Eu só não vi as tais 14 oportunidades. Acho que o Paysandu teve sim. Cruzamentos ali, eu acho que uns 300. Não, 14 oportunidades também é demais. É demais. Não, agora, eu ouvi ele falar 7. Não, ele falou em 14, delas 7 muito claras. Não foram tão claras assim. Agora, acho que o Paysandu teve sim ali umas 3 ou 4 que podia ter encaçapado. Agora, o principal disso, e que também precisa ser levado em conta, embora tenha sido citado pelo Dalpozo, é que havia uma situação favorável. Era o Paysandu no campo de defesa do Atlético o tempo todo. Então, lógico que as situações diárias iriam se repetir. Não, o Marcelo Cabo falou isso, quer dizer, o Paysandu teve muito volume de jogo, mas com a bola jogada, né? E tal, tudo bem, vale, mas a questão toda é o aproveitamento disso pelos atacantes, que continuam muito bem. E as conclusões equivocadas, né? Você vê as conclusões dos meias e dos próprios atacantes, realmente, elas não são frutíferas. Como a gente... Agora, disso tudo, fica pelo menos um consolo. O Paysandu não empatou com qualquer um, empatou com o vice-líder. Então, caiu para terceiro. Caiu para terceiro, mas quer dizer, um time que está lá em cima. E agora vai brigar, no próximo jogo contra o Goiás, com um time que está atrás, quer dizer, jogo de... Agora, você vê, né, o Maia vive o mesmo drama, essa história do equilíbrio, um campeonato que está muito ali equilibrado, com todo mundo brigando, né, André? Então, é aquela história. Esse campeonato da Série B vai ser também osso duro de roer para qualquer time desses que estão na disputa aí. Você espera estar o ano que vem aí, brigando. Se Deus quiser, vamos estar aí tendo esse mesmo problema. Essa encrenca. Bora ver os gols aqui. A gente está vendo aqui os lances, a gente vai para a tela. A gente está vendo aí os lances, aquela pressão toda do Paysandu e o goleiro se virando nos 30 para defender. Goiás e Vila Nova fizeram o clássico lá, né? E empataram em 1-1. Vamos ver os gols aí, ó. Frangaço do goleiro aí nesse lance. Olha aí. Aquela famosa mão de alface, né, meu irmão? Ela passou embaixo e o Goiás fez 1-0. Mas ainda no primeiro tempo veio o gol de empate. Não, isso é nos acréscimos aí. Já no finalzinho do jogo. No finalzinho do jogo. O Goiás estava vencendo o jogo, exatamente. Mas começaram bem, né? Goiás, Vila Nova e Atlético Goianiense. Dos 3 goianos, que começaram muito bem, só o Atlético Goianiense fica lá em cima. Os 2 estão próximos da zona do rebaixamento. Exatamente. Tanto que o Goiás está numa posição na beira, está remando para a beira. E dependendo da atuação, do volume de jogo e da competência do Paysandu. Se vocês repararam nas imagens, o estádio Serra Dourada, que era a grande arma dos times goianos ali, por causa do tamanho, ele já está redimensionado para o padrão FIFA, que é o 105 por 68. Então está todo mundo igual ali, pelo menos não tem essa. O que eles chamavam de vantagem. O problema de torcida, que a gente já abordou aqui, quanto à Série C, permanece também. Não tem pressão. Tu vê que não tem ninguém. É um clássico, mas não tinha ninguém lá. Talvez até pela campanha também dos clubes e tudo. Agora, esse jogo, Tomás, do Paysandu contra o Goiás, é o tipo do jogo que o Paysandu costuma compensar todos os seus problemas, como foi contra o Vasco, à base de marcação forte e aproveitamento do jogo de contra-ataque. Das oportunidades lá na frente. Vai jogar num campo neutro, né? Se ele fizer com o Goiás, o que ele fez com o Vasco em São Januário, ele pode não ganhar o jogo, mas ele tem grandes possibilidades, porque ele deu uma... E o Vasco... O Jorginho não disse isso claramente. O Vasco achava que podia fazer gol quando bem entendesse em cima do Paysandu. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Com o Goiás, acho que nem tanto. Mas se ele conseguir encaixar uma marcação que ele fez, com aquela chamada linha de 4, adiantando a marcação, vai ficar muito difícil para o Goiás. Então anote aí, Goiás e Paysandu, terça, amanhã, 9h30 da noite, né? Cobertura total do Timão campeão e, obviamente, no Camisa 13, na quarta-feira, bem cedo, você conferindo aí os gols se acontecerem. E tomara que os gols do Paysandu para a galera bicolor ficar mais animada. Vamos passar para a Série D agora. Tem uma chuva de gols aqui, começando com o São Francisco Ibaré, lá no Barbalhão.
Aí me ajudando aí, 1-0, Aleilson, 16 do primeiro tempo. Jogada do Jefferson Monte Alegre. A bola espirrou, voltou. Aquela que ganha efeito, né, rapaz? Ela bate e volta, olha só. O Aleilson estava de costas, ele virou e já bateu para dentro. Aí, na sequência, o Charles do Baré vai empatar aos 45, no finalzinho do primeiro tempo, olha só. O São Francisco vinha numa atuada boa, se vence o jogo ia disparar aí na liderança. Aí tomou a virada. Claudinei aos 8 do segundo tempo. Aí assustou. O Bruno Moura já ficou preocupado, mandou buscar logo aquele Sinergen, né? Que o Cachado gosta de tomar muito, né? E aí, o Aleilson, de novo. Impressionante o Aleilson, né, Gerson? É impressionante. Olha, às vezes a gente fala e pode parecer até depreciativo, mas não é uma constatação. O Aleilson, ele, talvez pela responsabilidade, pelas cobranças, ele é um jogador que hoje ele se consolidou como jogador de time médio, né? Emergente, né? De time de porte médio. Ele foi parceiro de ataque do Adriano no Flamengo, né? Exatamente. Mas você vê que não brilhou, né? Ele brilha, eu acho que talvez até pela cobrança que é menor. Ele brilha no Paragominas, no Águia primeiro, né? O Águia foi onde ele surgiu. Começou. E nos times medianos que aparecem. No Remo ele não teve nenhum destaque, no Paysandu também não. Exatamente. Bom, o jogo do São Raimundo foi 0-0, não teve gols, né? Contra Agora, Tomás, um resultado ruim esse do São Francisco. Mas ele está ali junto. Mas é a história da casa. E outra coisa. Mas se ele fizer fora o resultado, ele compensa. Bom, vamos ver a virada do time do Galvão, o Águia, rapaz, 3-2, vamos lá, em cima do Santos, olha aí, o Santos começou, Jean Marabaixo é um ritmo que tem lá em Macapá, né? Isso é uma dança. Olha só, fez aquele golzinho ali, o Bruno Colasso voou na bola, mas não achou. Denilson fez 2-0 contra-ataque. O Águia deve ter saído para tentar o empate, acabou tomando o segundo gol. Aí o Denilson com categoria. E o novo zerão aí, né, Tomás? Tá bonito. Aí no primeiro tempo, o Léo Rosa de falta, olha só. Léo Rosa cria a Azulina, né? Aí. E muito bom em cobranças de falta, né? Bom lateral. Parece que o zagueiro até se abaixou. No segundo tempo, Flamel, sempre ele. O Spoca, né? Também, meu irmão, os caras... uma sopa de tamanco aí. O juiz podia ter marcado o pênalti desse cara contra a bola. Meu Deus do céu, olha esse lance, a bola está fazendo acupuntura até agora. Isso é um lance de comédia, essa agora. O zagueiro que deu lá e os dois aqui. Que beleza, hein? Deu com a mão na bola. Foi pênalti, cara. Olha o outro fazendo lambança. Aí o Vando, olha aí. A bola sobrou, ele limpou, 3-2. E realmente... Para nós, cara, como é a assinatura do Vando? Como é a assinatura do Vando? É o Fogo e Paixão? Mas não interessa, se é fogo, paixão, a bola está no cordão. Você é luz aí. O Águia vai para a liderança do grupo, uma vitória importante. O Águia que havia empatado o jogo passado. Para você ver, né? Ele perdeu o jogo ele tinha perdido o jogo. No Maranhão. Mas perdeu para o Moto. E, na verdade, faz a diferença você pontuar fora de casa. Mas os nossos clubes aqui na Série D, com a exceção do São Francisco, mas o São Francisco está com 4 pontos ali. Mas está embolado. Está na primeira posição, o que define... não é nem saldo de gol, acho que falei com a Lourdes agora, deve ser questão alfabética, né? Ordem alfabética, porque um está com S, que é o São Francisco, outro com a letra T, se não me engano. André, para o futebol santaneno, legal, né? O São Francisco, o São Raimundo, o Águia a gente já sabe que sempre faz ferida. Agora, para o futebol de Santarém, muito legal o São Raimundo e o São Francisco brigando, entrando para brigar, né? É importante, consolida lá definitivamente, né? Volta a ter uma tradição Santarém como um polo de clubes que tem possibilidade de ter uma expansão, né? Eu vejo muito assim lá. O São Raimundo já foi campeão da Série D, a primeira edição. Ele é o primeiro. Eu vejo que há uma possibilidade de expansão do futebol no sentido de ter times da cidade lá, entendeu? De não precisar torcer para times de fora. É uma tradição, né? Exatamente por isso, porque tem torcida, tem tudo lá. Legal. Bom, uma paradinha, já nós voltamos com a capa do Bola, as considerações finais do Bola na Torre desse domingo segunda, para você.
Todo dia é dia de economizar na Big Ben. Tem a terça do genérico e a quinta da fralda, para você economizar muito mais. Big Ben, todo dia, preços que ninguém tem. A Big Ben não para. Sexta-feira com din-din no bolso, futebol lá na praia mais tarde. O chuveiro acaba o calor, tá gelada, todo mundo sabe. Deixa o trabalho de lado, relaxa, me diga qual é. Felicidade é a vida suave, uma cor de todo mundo quer. E se eu tô numa roda de amigos, tá suave, tá suave. E se a carta não te der bola, relaxa, tá suave, tá suave. Se tem uma cor de gelada, tenho tudo que preciso. Tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave, tá suave. Cerveja Gold, tá bonita, tá gostosa, tá suave. Tá suave. Beba com moderação. Chegou a hora do campeão da torcida, o Trigolino. A linha mais completa e saborosa de biscoitos, feita para torcer pelo seu time do coração. Trigolino é gostoso, é crocante, é saboroso. Tem creme cracker, rosquinhas, wafer, amanteigados, recheados, salgados. Então, meu amigo torcedor, você já sabe, na hora da fome, o Trigolino é o campeão. Biscoitos Trigolino, nada vai estragar o seu dia. Tem um mundo de gente em tudo que a gente faz. A nossa marca em tudo que a gente gosta. E a nossa essência em tudo que a gente quer. Tem um mundo de gente em tudo que a gente já foi. E muito de nós em tudo que ainda queremos ser. O que fizemos até agora é só uma amostra de onde podemos chegar. Juntos. Todo dia é dia de economizar na Big Ben. Tem a terça do genérico e a quinta da fralda, para você economizar muito mais. Big Ben, todo dia, preços que ninguém tem. A Big Ben não para. Tudo o que você precisa para a sua moto está aqui. JS Motopeças, no coração do Jurunas, bem em frente à Florentina. Aqui você encontra capacetes de todos os tipos e modelos, pneus, acessórios, kits de transmissão, capas de chuva, óleos, lubrificantes, baterias, peças de todos os tipos e muito mais. Parcelamos em até 4 vezes sem juros. JS Motopeças, Fernando Guilhom 608, bem em frente à Florentina, no Jurunas. Fone 3271-5213. Se quer vender e quer comprar, corre logo, vem pra cá. Classificados online do Diário do Pará. Tudo aqui tem, é mais completo pra você anunciar aqui. Tudo aqui tem, .com.br. Tudo aqui tem, é o melhor canal e você anuncia rapidinho. Tudo aqui tem, tudo aqui tem, tudo aqui tem. De móveis e imóveis, tudo aqui tem, tudo aqui tem. Anuncia que é grátis. Tudo aqui tem, tudo aqui tem. Diário do Pará. Reta final do Bola na Torre, 1h27. Vamos para a capa do Bola? Reprovado, não passou. Fazer o dever de casa é uma lição que o Remo ainda não conseguiu aprender na Série C do Brasileiro. Após o empate diante da torcida contra o ABC, o clube segue à procura de um novo professor para ensinar o time, já que o Marcelo Veiga entregou o cargo, né? Ensinar mesmo? É ensinar. Série D, São Francisco, São Raimundo empatou suas partidas, Águia venceu fora, Paysandu, após consertar a defesa, agora Gilmar Del Pozo tenta ajustar a pontaria, aquilo que a gente falou. E o Chile, de novo, nos pênaltis, faturou. Eu choro. É só isso, o Messi perdeu o pênalti, coitado. Essa geração do Messi, ela tem que ir. Não, ela tem que parar, porque... não ganha nada. Mas isso tem a ver, rapaz, o futebol, ele não... Aquela história do Muricy que a bola pune. O futebol tem umas regras terríveis. A Argentina, desde o gol de mão do Maradona,
Tem a ver com aquela Castigo. Mano de Deus. É. Aquilo ali está por trás, esses 23 anos. André, obrigado pela presença. Aquela mensagem que você recebeu agora já é a contratação do cara? Está contratado o técnico? Não? Rapaz, O pessoal já está dormindo. Não, o engraçado é que contratam e mandam mensagem me informando. Olha, o treinador do Remo é fulano de tal. Eu digo, é mesmo? É legal. Que legal. Até meio-dia, então, daqui... Eu acredito que sim. Daqui mais umas 10 horas e meia... Eu não quero criar muita expectativa nisso, até porque nós tivemos 2 projetos iniciados esse ano e infelizmente não deram certo. Então não tem mais como errar. Tem que ser a pessoa que venha para nos levar para a Série B. E o B. Rui Brandão manda com muito prazer, o Cláudio Brandão, toda a equipe lá da Trigolino. Você vai faturar esse Trigolino aí. Mandar um grande abraço para eles. O Rosivaldo, o Engraxate, olha, o Edson, perna de boneca esse aqui, né? Mecânico da Perimetral, o Zé Neto, Zezinho, Abrão, Giovanni, toda a galera, ao Igor Oliveira também, que no Twitter aqui mandou um abraço, e a toda essa galera que participou com a gente. Tomás, a gente não pode deixar aqui, Gerson, também ter esse compromisso de mandar um abraço para a turma do CFC. Isso. Que é aquela galera bacana lá do WhatsApp, que a gente tem aquele grupo que debate futebol. Tá certo. Galera, até semana que vem, tomara que com grandes vitórias e os nossos times subindo aí. Um abraço. Bola na Torre. Oferecimento. Y Yamada. Completa sua vida. Draft. Pecado é escolher outra. Biscoitos Trigolino. Nada vai estragar o seu dia. Laboratório Amaral Costa. Uma história de carinho com você. Big Ben. Preços que ninguém tem. É na Big Ben. Um dos sufocos envolve 26 estados da União, o Distrito Federal e uma dívida de 400 bilhões de reais. Após sofrer pressão dos governadores, o presidente interino Michel Temer concordou em alongar o parcelamento da dívida por mais 20 anos. O Planalto também decretou a suspensão